Estamos aqui de volta e só temos água porque é o habitual. Porque nós hoje queremos perceber então que efeitos o álcool pode trazer ao nosso organismo e se eles são... Porque até estamos aqui com a ideia que pode ser negativos, mas ainda não temos essa... Ainda não conversámos. É, não é? Precisamente. Só aqui para quem nunca viu esta rúbrica e nunca ouviu o João aqui no nosso programa, qual é a sua atividade profissional? Eu sou enfermeiro. Isso é muita experiência. Há muitos anos. Neste momento tenho um trabalho de apoio domiciliário de serviços de saúde, mas em simultâneo tenho também desenvolvo atividade no hospital. João, dê-nos só um bocadinho para trocarmos o micro. Okay. O João estava a dizer que era enfermeiro, mas que tinha agora uma empresa que dava... esta parte de apoio domiciliário e de serviços de saúde, tudo no domicílio, mas em simultâneo também continuo ligado à atividade hospitalar. Então, agora falando sobre o tema desta noite, que é sobre bebidas alcoólicas, e enquadrando um bocadinho esta questão das bebidas alcoólicas na sociedade onde vivemos, porque não é o beber por beber, é também no convívio, no estarmos uns com os outros, que bebemos um copo, somos levados ao consumo do álcool. Sim. Eu sempre que de alguma forma venho, tento fazer uma pequena pesquisa de algumas coisas que também não sei, que é sempre importante outras de alguma forma relembrar, e é assim, Sofia, o álcool é tão mais velho, se calhar é mais velho que o próprio homem, entre aspas. Das pesquisas que nós vimos aqui, já 6.000 anos antes de Cristo, foi aí que começou a haver a primeira relação com o álcool, entre o homem e o álcool, para ter uma ideia. Portanto, o álcool já acompanha o homem há muitos anos. Foram os egípcios os primeiros a dedicarem-se a estas situações, a tratarem o álcool. Foram os árabes que depois começaram a inventar umas técnicas para enriquecer mais o álcool. É engraçado que depois os árabes, até no dia-a-dia, proíbem um bocado o uso de álcool. Portanto, não deixa de ser um paradoxo. Achei isso interessante quando estive a pesquisar. Nos primeiros anos, o álcool era só consumido por uma elite, não era visto como, digamos, uma ameaça às sociedades. Foi-se generalizando e depois da Idade Média, depois do século XV, começou a chegar, digamos, à população em geral. E aí começou a ter uma importância já para a sociedade, com consequências a vários níveis. Quando falamos em beber bebidas alcoólicas, para ter uma ideia, não faz mal beber álcool sim ou não. Sim, com moderação. Parece assim um clichê, né? Nós dizemos isto, mas é isto que importa referir. Não faz mal nós bebermos álcool, se não tivermos nenhuma situação prévia que possa impedir que isso aconteça, desde que ele seja bebido com moderação. A moderação é uma coisa que também temos de ter cuidado, porque há aquela história que nós contamos às vezes do indivíduo que vai ao médico e o médico diz que, olha, você só pode beber álcool, pode beber um copo de vinho às refeições. Isso é o que mais se ouve. E ele chega a casa e diz à mulher, agora compras-me um copo de 1 litro e todos os dias quer beber 1 litro às refeições, portanto, obviamente 2 litros por dia. Estamos a brincar, mas a moderação vale o que vale. O problema do álcool nas sociedades hoje, atuais, mas já de alguns anos, de alguns séculos, e cada vez mais esta parte, é que tem a ver com a quantidade de álcool ingerido, com as misturas que muitas vezes se fazem, e tem a ver com uma coisa que estamos a assistir, é que os jovens, hoje em dia, estão a consumir mais bebidas alcoólicas, de uma forma geral. E depois as portas que o álcool pode abrir, o abuso do álcool, estamos aqui a falar, pode abrir a outros níveis. Não é? Portanto, o álcool, o abuso de bebidas alcoólicas tem consequências a vários níveis para a saúde. Agora, e como é enfermeiro, se não houver abuso, o consumo equilibrado de álcool não tem qualquer... Não tem, se a pessoa for uma pessoa saudável, 95% do álcool que nós bebemos é metabolizado no fígado. Portanto, quer dizer que se a pessoa não tiver nenhum problema hepático, portanto, pode beber álcool.
Ou seja, não tem à Porque o partida... organismo vai organismo- digeri-lo. Exatamente. Se não tiver nenhum problema hepático, se não tiver outro problema mais específico, de uma forma geral a pessoa pode beber álcool. Com moderação. O problema é que às vezes é a questão da moderação. A questão aqui é que o nosso fígado, portanto, está preparado para metabolizar a maior parte do álcool. Se ele for bebido até um certo nível. A partir do momento em que nós ultrapassamos, significa que o nosso fígado já não consegue, através das enzimas que ele tem, já não consegue processar, e então nós vamos ter mais álcool em circulação no sangue, com as consequências que advêm. Então, mas relativamente a trazer benefícios, traz algum benefício? Sim, o álcool pode trazer benefício. Desde logo porque... Vamos lá. Conserva. É a minha ideia. Vamos lá, isso é mais o formol. É outro tipo de álcool. Vamos lá ver uma coisa. O álcool, beber um copo de vinho às refeições, com amigos, em casa, o álcool tem uma importância social. Mas e benefício para o corpo? Mas a parte social, a parte também relacional também é importante. Pois é. Não? Quando nós dizemos consequências do álcool na saúde das pessoas, não podemos esquecer que a saúde é física, social, psicológica. Nós somos um todo. Não podemos focar só o físico, embora que se calhar hoje vamos dar uma prevalência um bocadinho maior à parte física. Mas desde aí a parte relacional, a parte cultural, é importante. Claro que depois, a partir de determinada altura, pode começar a confluir e a interferir com a parte física. Portanto, se nós bebermos bebidas alcoólicas, até certo ponto pode ser um bom vasodilatador, pode ajudar até a haver um controle natural da tensão arterial, pode ser um facilitador da digestão de alguns alimentos. Daí o médico dizer um copinho de vinho à refeição? Um copinho de vinho à refeição. Pode ser, está provado, há uns estudos relativamente ao câncer da próstata, o vinho tinto pode ser um retardador, um ajudador, evitar de alguma forma que alguns tipos de câncer de próstata possam sobreviver. Aqui há algumas vantagens. Agora, o problema é que muitas vezes em relação ao álcool, a diferença entre o benefício e o malefício é uma linha muito simples. E quando entramos depois no campo do abuso, do excesso, então aí podem aparecer problemas, alguns deles depois podem se traduzir em situações de dependência, de alcoolismo, e com outras consequências depois, para além da parte física, parte familiar. Alguém que com frequentes vezes abusa do álcool, começa a família a sofrer com isto, está a perceber? Começa a profissão da pessoa, a pessoa a nível profissional a sofrer, começa a relação com os amigos a poder ser afetada, portanto veja que já não é só a parte física, portanto é uma coisa global. A parte física é mais a longo prazo? É mais a médio e longo prazo, e eu como enfermeiro, colegas meus e enfim, quem trabalha na área da saúde, vê com alguma frequência situações de dependência do álcool, as consequências que daí advêm a médio e longo prazo, e que se a pessoa não conseguir de alguma forma infletir, mudar isto, pode acabar numa situação irreversível, com insuficiência hepática. Que consequências são essas especificamente? Consequências. Pronto. Para percebermos uma coisa, quando nós bebemos álcool, se bebermos socialmente, um copo de vinho às refeições, ao domingo, um jantar de família, um estadio inicial, o álcool não nos faz mal, de uma forma geral. Mas se começarmos a beber muitas vezes, já não é só ao almoço e ao jantar, e depois já... Fora das refeições. E depois já associamos ao vinho, se calhar, umas bebidas brancas. Enfim, já começamos a tornar aquilo uma rotina. Podemos começar até a certo ponto, o consumo de álcool pode nos levar para um estadio de euforia. Um segundo estadio. Euforia é bom, até certo ponto, se a base dela for boa. Ou seja, a pessoa, até certo ponto, por ação de neurotransmissores que a pessoa tem, nomeadamente, por exemplo, da dopamina, a pessoa vai se sentir muito bem descontraída. Aquilo desinibe o sistema nervoso central. E a pessoa vai se sentir desinibida, descontraída, porreiro, tudo bom, eu sinto-me mesmo bem, fala melhor, parece que a vida é cor-de-rosa, os problemas não existem, quando às vezes existem, e tem tendência, sem dar muitas vezes por isso, a continuar a aumentar os consumos. E mais, a poder haver adição de outro tipo de drogas.
O álcool é uma chamada droga lícita, nós podemos adquirir álcool, os Estados ganham com isso, os governos ganham com os impostos, a publicidade do álcool traz milhões, e isto, depois, proibir isto culturalmente, socialmente, não é fácil, e as coisas vão se arrastando. Continuando numa escalada, chegamos a uma fase em que o estado de euforia é substituído por um estado de depressão. No nosso organismo, desenvolvem-se, conforme há neurotransmissores que nos dão boas sensações, a dopamina é um deles, há outros que têm uma ação contrária. E no caso do álcool, isso é entrar em termos muito técnicos, há depois um outro enzima que se sobrepõe à dopamina, um outro neurotransmissor. E a seguir ao estado de euforia pode aparecer o estado da depressão. Mas aí estamos a falar num único dia, em que a pessoa começa a ver, ou está a falar numa ação continuada? Podemos estar a falar aqui num único dia, num dia pontual, em que a pessoa abusa. E que chega a um estado de desinibição. Depois progride, bebe mais um copo, vai mais uma hora com os amigos, vai terminar e pode entrar num estadio de depressão. Com essa intensificação, a continuar a beber, vai seguramente entrar num processo de lentificação, de sonolência, de prostração, vai perder reflexos. Pode, em última análise, e se não está habituado nas primeiras vezes, pode entrar mesmo numa fase que podemos cair numa situação de um coma alcoólico. Uma depressão respiratória e podemos cair numa situação de coma alcoólico. E o coma alcoólico, isso acontece muito. Mas isso é porque foi ingerido álcool, uma quantidade foi demais? Foi ingerido álcool. Depende de pessoa para pessoa. Depende de pessoa para pessoa. Não sei se já sabia alguma vez, já se falou nisso. Geralmente as senhoras são mais propensas a ficar ébrias com mais facilidade do que os homens, porque geralmente as senhoras, de uma forma geral, têm um bocadinho mais massa gorda. E a massa gorda impede ou dificulta a entrada do álcool para as células do fígado. E o álcool vai estar mais tempo em circulação e, portanto, não estou chamando gordas às senhoras, pelo contrário. Não. O senhor enfermeiro pode dizer tudo. Massa gorda. É massa gorda só. Não é gorda, hein? Massa gorda. E, portanto, esse é um dos aspectos. E é um dos aspectos. Porque eu pensava que era por serem mais leves. Como as senhoras são mais leves, o organismo rapidamente... Olha, com um enfermeiro não há argumento. E depois, há estudos feitos que mostram que as senhoras, uma vez, por exemplo, numa situação de dependência de alcoolismo, de uma forma geral, elas começam a sentir mais precocemente os efeitos das bebidas alcoólicas. Ainda bem que eu só bebo água. Hoje ninguém sabe a minha... Às vezes digo alguma coisa da minha experiência, mas não tenho. Só bebo água. Aguinha só. Mas estávamos a falar, às vezes numa noite podem-se cometer, e às vezes cometem-se excessos, que depois ficam com consequências para a vida. Numa noite? Numa noite, às vezes pessoas que basta atingir o coma alcoólico. Basta atingir o coma alcoólico. Às vezes as pessoas não estão habituadas, bebem e depois naquela fase de euforia são capazes de conduzir, acham que são capazes de conduzir muito rápido, acham que têm asas e vão para determinadas estruturas que conseguem voar e que está tudo muito bem. Porque depois pode-se entrar numa paranoia... Um quadro alucinatório, dependendo das misturas, dependendo da quantidade de álcool, e às vezes as pessoas podem saltar fases, às vezes passa-se de um estado de euforia, muitas vezes quase para um estado de coma. Está a perceber? Isto não é tudo linear, depende de pessoa para pessoa. O problema é quando estas situações, a pessoa com frequentes vezes começa a fazer isto e torna-se... Ainda pior aí. E aí já começam os efeitos físicos graves. Não estamos a falar necessariamente em situação de coma, mas aquelas pessoas que se embedam, passamos a expressão, com frequentes vezes. Eu penso logo no fígado, porque, como disse no início, é o fígado que faz a digestão é a palavra do álcool. Que se ele receber álcool em excesso, que não consegue fazer o trabalho dele com a mesma facilidade, vai trazer consequências. Sim, o problema do fígado é a cirrose hepática e depois pode desencadear no hepatoma, no câncer do fígado. Portanto, é as situações mais graves. Mas não é só o fígado. O álcool tem consequências a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro. Está demonstrado certas neuropatias, pode acelerar o processo, por exemplo, de doença de Parkinson, perda de reflexos,
perda de controle Mas mesmo quando não está embriagado? mesmo quando não está A embriagado. perda de reflexos? Sim, já numa situação De abuso grande. de habituação, está a ver, de uso frequente ou de utilização frequente, a pessoa pode não estar bêbada, não é? Mas já tem sinais de, especialmente as células nervosas são células que, uma vez atingidas, elas já não se renovam. O álcool destrói-se as células do cérebro, por exemplo? O álcool tem uma ação nociva e destrutiva das células do sistema nervoso central, do cérebro também. A nível cardíaco, as cardiomiopatias, corações que depois deixam de ter a função para a qual eles foram criados e foram feitos, doença cardíaca, doença renal, doença gastrointestinal, hemorragias, certos tipos de cancro do colo. Portanto, todo um conjunto, veja só por aí, falamos Ou seja, com o abuso vai destruindo os diferentes órgãos, não é só o fígado, apesar do fígado ser talvez o primeiro a ser atingido? Não necessariamente, pode não ser, não é? Pode ser dos órgãos, uma insuficiência hepática pode ser das consequências mais tardias, mas é seguramente uma situação que, se a pessoa não infletir, não mudar o comportamento, que vai acontecer. Acontece com muita frequência. Começámos por falar que o consumo do álcool é uma coisa, é um hábito em sociedade, é uma coisa é algo que nos ajuda no convívio uns com os outros. Que conselhos práticos, enquanto profissional de saúde e com toda a experiência, que disse que tinha 25 anos, sim, e já acredito que já viu de todo o tipo de situações com implicações de pessoas que consomem excesso de álcool, conselhos práticos é que podíamos dar lá para casa? Eu vi e vejo às vezes, agora já nem tanto quando não estou, nem tanto que as situações, de alguma forma, levantando noutros sítios. Mas eu lembro que comecei a trabalhar aqui no Hospital de Santa Maria, por exemplo, acompanhávamos, para nós eram situações novas, tínhamos aprendido nos livros, e depois víamos no terreno. E situações de dependência de álcool, pessoas com síndrome de abstinência alcoólica, são situações muito degradantes para a pessoa humana. Para o ser humano, a pessoa está dependente, está vil, pessoa quadros alucinatórios, nós muitas vezes temos que conter as pessoas na cama, as pessoas vêm insetos, vêm cobras. Sem estar alcoolizados. Vêm insetos, vêm cobras, as pessoas pedem, enfim, fazem as mais, tudo por privação. Portanto, é talvez das situações que o próprio, vamos lá ver uma coisa, certos consumos de certos tipos de drogas não são permitidos. Se o Estado, se as polícias, se quem nos superintende perceber que as pessoas consomem, intervêm. No álcool há uma passividade, não é? Normal, social, cultural. E quando às vezes já acontece, quando a pessoa chega a esse ponto, já é tarde demais. E a pessoa vai se degradando. Porque a pessoa durante muito tempo consegue esconder. Consegue... Se calhar com outro tipo de droga, os que não são lícitos, já é mais difícil se calhar esconder. E há uma aceitação social. Nós aceitamos melhor, entre aspas, um alcoólico do que aceitamos uma pessoa, um heroinómano, ou uma pessoa que consuma crack, ou aceitamos socialmente. Claro que não podemos comparar os efeitos no momento, né? O álcool, como digo, se a pessoa abusar muito e tiver, enfim, for um azar, chamemos de azar, digamos assim, pode só numa noite comprometer o resto da vida, né? Mas de uma forma geral não é numa noite, enquanto que outro tipo de drogas isso pode acontecer. E portanto esta passividade, esta permissividade da própria sociedade em deixar as pessoas ingerir bebidas alcoólicas de uma forma arrastada. Isso às vezes tem sempre consequências nefastas para a sociedade em geral. Nem é só um homem que está alcoolizado, ou a mulher, é uma família, são os filhos que veem os pais, alguns deles vão continuar, depois ligado a isto muitas vezes a violência doméstica, não é? Portanto são situações que arrastam e portanto deviam ser vistas de uma forma mais abrangente. Como é que a sociedade hoje em dia, ou o Estado, resolve
quando já estamos nesse ponto? Qual é a ajuda que existe para quem tem este tipo de dependência Pronto. e sozinho já não está a conseguir resolver? Pronto, o que nós costumamos sempre dizer, mesmo noutras situações que se tem falado de outros temas, pode ser sempre importante as pessoas que estão nesta situação de uma forma declarada, ou que ainda está de uma forma já intensa, mas ainda dentro da esfera familiar, a pessoa procurar ajuda. Deve procurar ajuda junto do seu médico de família, começando por aí. Em Portugal, e da pesquisa também que foi feita, a Associação dos Alcoólicos Anónimos pode ser uma ajuda. A Associação Portuguesa também de Consumidores de Bebidas Alcoólicas, eles têm uma associação, pode também, depois posso eventualmente deixar os sites da pesquisa que fiz, para se alguém eventualmente precisar, eles podem ajudar, nomeadamente com terapias de grupo, pode funcionar. Há casos em que as pessoas em grupo conseguem. Há casos de sucesso. Há casos de sucesso, há pessoas que, há outros casos que não, mas há casos de sucesso. E isso é importante muitas vezes, porque é uma situação em que a pessoa sozinha às vezes não consegue. E a própria família às vezes já está tão desgastada que também não consegue ajudar. Mas a maioria dos casos, se calhar, já está no limite físico, ou seja, já os órgãos estão a começar a falhar. Sim. E aí é que eles começam talvez a ter medo, receio da morte e tentar procurar ajuda. E às vezes já pode ser um bocadinho tarde. Aí as pessoas acabam por ficar nos hospitais. Se têm problemas objetivos, mais do que o consumo, já têm problemas objetivos de saúde, acabam por ficar, porque se tem uma insuficiência hepática tem que estar no hospital, se tem uma insuficiência renal igualmente, portanto, e o hospital muitas vezes consegue tratar as manifestações, mas pode não conseguir tratar o problema, está a ver? E não trata, geralmente o problema não trata. O problema tem que ser visto de uma forma mais global. Mas ninguém se torna alcoólico porque quer, não é? Não é uma decisão, agora vou... Ou seja, é uma situação que se vai arrastar e que leva a pessoa a este tipo de problema, mas não decidiu um dia, não é? Não, acho que voluntariamente ninguém faz isso voluntariamente, mas é importante, é um histórico de uma vida, não é? De hábitos contínuos. Relativamente àquelas pessoas que estão lá em casa, que podem estar a atravessar este problema ou ter alguém muito próximo que esteja a atravessar este problema, que conselho é que daria? Porque tem experiência na área da saúde, mas também por ter lidado com muitas pessoas com este tipo de situações, que conselhos daria? O que é que acha que as pessoas podem... Pronto, basicamente essas pessoas muitas vezes, algumas delas estão informadas e depois voltam a cair nestas situações. E depois tentam sair, entramos aqui num ciclo vicioso. Mas que conselhos daria? Os conselhos, é o que já repetimos há pouco, de alguma forma a pessoa deve buscar ajuda e depois o problema às vezes acontece, as equipas de saúde, as pessoas acabam por ser rotuladas e acabam por... Muitas vezes vão aos tratamentos, vão às sessões, iniciam processos de toma de medicação, mas depois misturam com álcool, outra vez, têm recaídas. Que ainda é pior. E às vezes as instituições de saúde, por si só, não conseguem. É importante sempre a pessoa ter um apoio familiar, que às vezes também é uma família um bocadinho pauperada às vezes. É importante poder recorrer àquelas instituições, dei aqui 3 exemplos, dos Alcoólicos Anónimos, da Sociedade Anti-Alcoólica de Portugal, do seu médico de família. São possibilidades que a pessoa porque deve é difícil recorrer. sozinho, não é? Nós temos aqui fizeram-nos aqui uma pergunta que lhe vou fazer. A pessoa diz que quando está muito cansada ou com stress, bebe sempre uma cerveja e sinto-me bastante relaxada. Se há problema nisso? Não. Porque uma cerveja... A cerveja não há problema nenhum. Não, isso não há problema. A cerveja, o copo de vinho, está a perceber? Não, isso não há problema nenhum. O problema é, se calhar, uma cerveja, eu não quero aqui de alguma forma vir
que as pessoas fiquem a pensar que não podem consumir álcool. Não. O álcool é um produto, é uma droga depressora do sistema nervoso central, mas que pode ser consumida com moderação. Portanto, se a pessoa tem o hábito de beber uma cerveja, seja ao fim do dia, vem do trabalho, ou outras pessoas pode ser um copo de vinho, com um amigo, com a esposa, em casa, isso não faz mal. Desde que a pessoa continue os seus hábitos de vida normais, continue a representar os seus papéis sociais. A partir do momento que vai numa escalada, que se começa a ter problemas e busca, olha, aquela euforia, senti-me também com uma cerveja e se beber duas. Olha, e depois, se tenho um amigo, tem alguém, olha, e hoje hoje vou beber um copo de vinho e associo com a cerveja. E o problema é esta adição, está a ver? Isso aí é que é grave, uma cerveja, um copo de vinho. Então, esta pessoa é isso que, ou seja, se uma cerveja relaxa, cuidado é não deixar ir além disso, não é? O cuidado é fazê-lo sem moderação, não é? Beber sem comer muitas vezes, beber e misturar medicamentos. Temos que ver que tipo, às vezes há medicamentos com álcool, depois a ação deles é potenciada. Portanto, se não houver nada de especial, uma cerveja, um copo de vinho. No convívio. Num convívio. Portanto, nós aqui, quando é passagens de ano, Natal, aniversários, temos sempre um champanhezinho, podemos continuar a brindar. Podemos continuar a brindar. Enfermeiro João, muito obrigado pelas suas... não foram dicas, foi mesmo aquilo que nos ensinou e os alertas que nos deu. Também nos deixou a ideia de que quem precisar de ajuda, quem poderá recorrer, porque existe realmente instituições que ajudam. Muito obrigada. Obrigado. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Eu costumo sempre, no final das intervenções, dizer sempre um bocadinho, porque é um pouco, não nos podemos esquecer disso. Estas instituições são muito importantes, devemos usá-las, são mecanismos que estão à nossa disposição, mas estamos aqui num programa que não podemos esquecer. Costumo dizer sempre isto, acho que devemos trazer Deus para esta equação também. E a própria Igreja disponibiliza, eu penso que através da linha SOS semanal. Sim, que é o nosso número de telefone, ele está sempre a passar. As pessoas podem usar, devem usar. Se tiverem um amigo e se alguém convidar, se alguém nos está a ouvir e está em alguma situação má e difícil na vida, e se por isso está a consumir mais bebidas alcoólicas e está a entrar num estadio de dependência, correndo estes riscos todos, vir uma das nossas igrejas, ouvir este programa, ver o canal Curiacos, e acho que é importante, porque desde uma palavra para nós. Muito obrigada, o resto de uma boa noite.